Faraó, ele ficou assim, olha, então vamos matar todos os meninos. Vamos matar para que eles não possam ter a sangue dessa cidade. Ele chama as parteiras e dá uma notificação, dá uma ordem a elas. Elas ali não querendo obedecer. Elas chegaram a dizer para Faraó, olha Faraó, depois de questionadas, olha, chegamos na casa das hebreias, e quando nós chegamos lá, os filhos, as crianças já nasceram, não tem como nós poder pegar a criança e matar a criança. É aí que Faraó ele fala, vamos matar os meninos então. Ele dá uma ordem aos seus soldados, dá ordem a todo o povo, para poder massacrar os meninos, ou seja, matar os meninos que é nascido das hebreias. Nesse intervalo nasce Moisés. Moisés ele fica escondido durante 3 meses após o seu nascimento. A promessa conseguiu esconder, mas não deu mais. Ela prepara um cestinho de chumbo, ela coloca betume como fosse um produto de hiperutilização, para que não pudesse entrar água dentro desse cesto, e colocou dentro do rio. Agora veja como Deus trabalha. Ali quando Deus colocou a mão de Moisés, colocou aquela criança dentro do rio, ali a filha de Faraó, ela desce para o rio se banhar, juntamente com as suas empregadas. E quando de longe ela viu o ser, e como qualquer ser humano, ele é curioso, ela começou a observar e queria saber o que tinha dentro daquele ser. De longe ouviu, percebeu um choro, e quando abriu, viu que era uma criança. A sua irmã, chamada Miriam, ela observou de longe a caminhada até onde aquele santo ia. E quando aquela filha de Faraó pegou o menino, olhou para o menino e falou, que coisa linda. Miriam olhou de perto e começou a observar e ver qual seria a atitude daquela moça. Ela falou, vou pegar essa criança, mas essa criança não para de chorar, ela está com fome. Aí Miriam, ela entra em cena, ela falou, eu conheço uma mulher e ela pode amamentar essa criança, ela é hebreia, chame ela. Quem foi chamar? A própria mãe do garoto. A situação que o parto hoje está perdido, Deus complica, depois ele descomplica, depois ele explica porque complicou e dá nós queremos questionar, mas não questione, adore a ele porque Deus faz tudo perfeito na hora certa e no momento certo. Quando a filha de Moisés chega, amamenta o seu filho, mas alguém sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe, dentro da